Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Renato Soetti e gostaria de conversar com você a respeito do nosso posicionamento último a respeito da questão do coronavírus e das medidas governamentais ou sociais e sociais. No primeiro momento, sabendo do coronavírus, sabendo de tudo da pandemia iminente que ele causou no mundo inteiro, por isso uma pandemia, eu cheguei confesso, em alguns momentos, a considerar irresponsável a posição até do presidente da República nossa aqui, Brasil, Bolsonaro, quando dizia que não deveria haver tanta restrição às pessoas nas ruas, tanta restrição ao trabalho das pessoas. Eu falava, que responsabilidade é essa? Jogando as pessoas na rua, elas vão ser contaminadas e a mortandade ou morticídio através dessa pandemia será desastroso. Muito bem, essa foi minha posição até pouco tempo. Não que eu haja mudado, não creio que temos que soltar as pessoas assim, não é? Deixá-las à mercê de um vírus tão perigoso, como outros vírus também que a humanidade já passou por eles, diga-se de passagem. Mas o que eu quero dizer é que uma coisa é você ter o seu pensamento, outra é você começar a confrontar o seu pensamento com um dado prático. E eu até mesmo, apesar das minhas graduações, eu estou cursando filosofia. Por que eu gosto de filosofia? A filosofia nunca propõe termos absolutos. Ela propõe termos para que a partir destes termos você pense, você raciocine e, se for preciso, mude de ideias, porque você precisa mudar de ideia para evoluir. É óbvio que um homem de 50 anos não pensa como um jovem de 20 ou uma criança de 5, porque há uma evolução mental. Enquanto o homem estiver evoluindo mentalmente, isto implica às vezes em mudanças, ele está vivo. Logo, nós temos a máxima de Voltaire, penso logo existo, enfim, o próprio Nietzsche, ele sendo nihilista ao começo e schopenhaueriano, ele depois deixa de sê-lo, mas eu não quero entrar nessa coisa de filosofia, mas a filosofia propõe isto, você está sempre questionando aquilo que você considera como verdades absolutas. Muito bem, sem mais delongas, como diziam os antigos, e para não ser muito prolixo, o que aconteceu? Eu estava esses dias na rua, no posto de gasolina, e fiquei sabendo que a Feira de Caxias, que é uma das maiores feiras do Rio de Janeiro, se você não sabe, porque é uma confluência de 3 feiras, ela não vai haver neste domingo, dia 30, se não me engano, domingo será dia 30, eu acredito. Salvo seja 30 de março. Você sabe o que significa isso? Existem pessoas que vivem da feira. Elas chamam-se autônomos. Então elas colocam as suas barraquinhas para vender. E, por incrível que pareça, essas pessoas têm subempregados. Elas são donos da coisa delas, né? Pequeníssimas, às vezes, empresas. Vendedores de pastéis, por exemplo. E tem as pessoas que trabalham para elas que ganham também um pouquinho, mas se sustentam com isso. E elas não vão trabalhar. De onde virá o sustento delas? Para corroborar e mais ainda esse pensamento, eu conheço um rapaz, que eu não vou citar o nome dele, que ele vende peixe. Eu tenho um apreço imenso por esse menino. Eu compro peixe com ele, no caso ele vende pequenos peixes, sardinhas, no calçadão de Caxias. E ele é um menino esforçado que eu luto, eu peço a Deus que o abençoe, porque ele fala, ó, seu Renato, consegui tirar minha carteira de motorista, eu agora vou comprar um carrinho velho, mas que eu possa trabalhar melhor, vendendo meus peixinhos, ampliar. E eu falo, não, você vai ter ainda uma peixaria, você vai crescer, eu torço por ele, porque eu vejo o esforço, ele trabalha todo dia, ele vem de ônibus, de longe.
de ônibus, com um carrinho, trazendo aqui dentro do ônibus, limpa o peixinho dele, limpa adequadamente, joga, faz tudo certinho e vai para o calçadão vender. Então ele me ligou e falou: seu Renato, você me desculpa que eu vou pedir, só podia me prestar um dinheiro pequeno. Eu falei: o que houve? Ele disse: seu Renato, o problema é que todo o meu dinheiro que eu venho juntando, eu tive que gastar, porque em 2 semanas eu não vendi nada. Não tem gente na rua, as pessoas não querem comprar. Então eu comecei a pensar no meu egoísmo, porque eu sou funcionário da prefeitura. E tenho meus rendimentos como músico, como alguma coisa, direito autoral, etc. e tal. E vejo que eu tenho o meu. A minha esposa é professora. Às vezes faz alguns reajustes, mas a gente recebe o nosso salário mensal. Isso nos dá uma certa tranquilidade de poder ficar em casa. Mas ele não. Essas pessoas não podem ficar em casa porque elas perdem tudo que elas vêm acumulando para ter uma vida melhor. Fora as pessoas que estão sendo demitidas. Outra coisa que eu comecei a pensar nas minhas elucubrações, nos meus pensamentos, não é? Penso, logo existo, vamos manter essa máxima aí. Por exemplo, uma pessoa tem um comércio, e o comércio dela é uma barbearia ou um salão de cabeleireiro. E ela tem que fechar por causa do coronavírus, etc. Todos estão fechados. Mas eu digo a você, no Rio de Janeiro especialmente, quando está aberto, quantas mortes acontecem ali, quantos assaltos acontecem. Isso é renitente, isso é recorrente. Há assaltos e às vezes há casos, não só Rio, em São Paulo, que entra o bandido, assalta aquele espaço ali e mata as pessoas. Então há o perigo iminente da morte com coronavírus ou sem coronavírus. Não se pode colocar dentro de um ônibus pessoas, é óbvio. Não pode encher os ônibus. Eu estou procurando ser razoável. Estou dizendo que gradativamente o Brasil tem que começar a voltar a andar. E nisso aí eu fui a concordar com quem eu discordava, que era o presidente Bolsonaro. Eu discordava dele. E cheguei a taxá-lo de irresponsável. Mas ele está vendo com outros olhos. Realmente, um ônibus. Quantos assaltos acontecem dentro dos ônibus e pessoas morrem dentro dos ônibus? Independente de pandemia, ou de epidemia, ou de doença. Balas perdidas no Rio de Janeiro. Viver no Rio de Janeiro é uma aventura para quem tem fé, eu costumo dizer. E confiança. Não é fácil. É que viver no Brasil. Aí você vê quando você confronta isso também, sabendo como eu fiquei sabendo, de que todos os óbitos no Brasil, últimos agora, eles estão sendo contados já como coronavírus, mesmo que não sejam coronavírus, porque eles não querem abrir os caixões para verificar se era coronavírus ou não, porque há o perigo da contaminação. Então, se, por exemplo, morrem 10 mil pessoas, pode ser que morre sempre, gente. Mas eles colocam coronavírus. Então, mediante a isso, eu, Renato Suete, acredito que tem que haver uma flexibilização em favor de volta ao Brasil, porque senão as empresas vão quebrar, as pessoas vão ficar em casa, mas desempregadas e sem como pagar a comida. Você não vê que isso pode gerar também, um aumento imenso no nível de assaltos, no nível de roubos, ou seja, um incremento nesse lado. Porque o Brasil já anda mal das pernas, sem epidemia, sem pandemia e sem nada. Imagine parando-se tudo. É esta coisa que eu quero rever com você e pedir que você reveja. Porque o senhor, a senhora, que tem a sua vida estabilizada, que tem o seu salário certinho, você sabe que não vai ser mandado embora, você é artista, você, por exemplo, que é uma pessoa aposentada, etc. Você tem o seu... É até bom, não é? Ficar em casa esses dias, descansar, se bem que enche também a paciência.
dá até depressão, e a depressão mata também, você fica tão dentro de casa e liga a televisão, só notícias ruins, e essas notícias também têm um fundamento de fazer, enfraquecer um governo para levá-lo a um impeachment. Tem toda essa história aí que a gente sabe, eu não quero entrar nisso não, mas eu quero entrar na pura lógica. Eu conversando esses dias com a minha esposa, ela disse assim, olha, é só você ir pela lógica, não precisa você ir nem por Bolsonaro, nem por fulano, nem por cicrano, nem por Dória, nem por esse, nem por aquele. Vá pela lógica. O Brasil hoje é um dos maiores países de ambulantes e de pessoas que são eles mesmos, eles são donos do seu negócio. São os chamados pequenos empresários. Ou seja, a mão de obra não regulamentada, vamos dizer assim, mas eles têm os seus negócios, diariamente vão para as ruas vender para sobreviver, e essas pessoas não estão conseguindo sobreviver. Quando esse meu amigo me pediu dinheiro emprestado para mim, e eu, com esforço, emprestei, não tinha condições de emprestar, vou ser sincero, mas eu tomo o dinheiro e quando você puder, você me paga, ou eu compro depois com você em peixe, mas eu penso, por ele, pelo micro, eu tirei o macro, pelo pequeno, eu tirei o grande. Como pessoas devem estar sofrendo mediante essa situação que está aí. Então eu tenho que concordar com quem eu discordava, entendeu? Eu tenho que ser humilde a esse ponto. Quer dizer, eu discordava do presidente Bolsonaro e cheguei a taxá-lo de irresponsável por eles falar, não pode ser assim, não pode prender as pessoas desta maneira nas suas casas. Mas hoje eu vejo que não é bem assim. Realmente tem que haver gradativamente, um gradativo assim, veloz, de certa maneira, a médio prazo, uma volta do Brasil às atividades normais para o bem das pessoas que têm famílias para cuidar, que têm crianças para comer e que vão morrer se não houver comida para eles. E mais, e se essas crianças, se essas famílias que dependem de si mesmas, porque elas que angariam o seu salário, são autônomos, se ela tem um parente em casa que fica doente, não com coronavírus, uma doença qualquer, mas que precisa de ir ao médico e precisa de ir à farmácia comprar remédio sem dinheiro, vai morrer. E andar no Rio, andar no Brasil já é risco. Trabalhar no Brasil sem pandemia, sem epidemia, sem nada, já é risco. Porque vivemos um país extremamente violento. Um país que não consegue de maneira nenhuma controlar os seus picos, altíssimos picos de morte por violência, por assaltos, por homicídios e outras coisas mais, fora a roubalheira política. Aliás, os políticos precisavam fazer alguma coisa deles, tirarem o dinheiro deles e colocarem para o povo. Que se todos os políticos fizessem isso também, todos os políticos fizessem isso, ajudaria bastante. Mas ninguém faz nada. Está todo mundo discutindo, outro querendo ganhar vantagem política e outros, não, o presidente é o responsável como eu agi assim, mas recebendo o meu. Mas quando eu vi o meu irmão, porque todos iguais a nós somos irmãos, a máxima de Jesus é, o que você não quer para você, não quero para o seu irmão, para o seu próximo. O que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo, o bem que eu quero para mim. E o mal que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Quando eu começo a vir o meu próximo sofrendo com a caristia, por ele não poder vender. Ele não quer roubar, ele quer vender. E tem mais. Existem outras profissões que precisam também, que eu fico pensando. Vou falar de uma coisa... pessoas que trabalham com outras, em contato direto com outras e não são médicos. No caso até de prostitutas. Aí você fala, uma prostituta é pouca vergonha. Não. Você não é daquelas pessoas que diz que defende as minorias? Prostituta é profissão. Aliás, dizem que é a profissão mais antiga do mundo. Tem pessoas que fazem isso porque tem que fazer. Não queriam ser assim. Você conhece a realidade brasileira? Qual a realidade do mundo? Então, todo um segmento, eu não quero me deter nisso, mas há um enorme segmento de pessoas que estão paralisadas sem ganhar um tostão, só gastando.
Porque ninguém tira delas a conta de luz, ninguém tira delas a conta da água, ninguém dá comida de graça, ninguém vende remédio de graça para elas. Então esta é a situação em que nós estamos. Por isso eu proponho uma corrente Volta Brasil. Não Volta Brasil irresponsável. Vamos todo mundo para as ruas, etc. e tal, irresponsavelmente. Não, há pessoas de idade que devem ser resguardadas com os seus devidos cuidados, mas também parar do jeito que está parado. Não pode continuar. Volta Brasil. E eu digo, peço até perdão porque eu errei. Mas é melhor você ter errado e vendo o seu erro, ter consertado-se ou revisto o seu erro, do que você permanecer na burrice do engano. Eu sou Renato Suete, um grande abraço. Acorda, Brasil!